O lúpulo é um dos principais ingredientes na produção da cerveja. Ele nasce, cresce e se desenvolve em países mais frios do norte da Europa. E aqui no Brasil, por muito tempo, acreditou-se que ele não ia dar certo. Mas olha, graças a pesquisadores científicos e produtores rurais, campos da planta já estão se desenvolvendo por aqui. Em Viana, na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, já existe o primeiro campo de lúpulo experimental do país. É por esses ramos, que podem chegar a 6 metros de altura, que se colhe uma riqueza, o lúpulo. Dentro da sua flor está a lupulina, esse pozinho amarelo que tem óleos e resinas essenciais, ingrediente importantíssimo na fabricação da cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, uma indústria que movimenta 160 bilhões ao ano. A produção do lúpulo é forte nos Estados Unidos e Alemanha, e por muito tempo duvidou-se que em terras brasileiras pudesse dar certo. Mas foi graças ao trabalho de agricultores e da pesquisa científica que campos da planta cresceram. Por enquanto, 98% do lúpulo utilizado nas indústrias cervejeiras vem do exterior. Mas olha, esse quadro promete mudar. Em Viana, na Grande Vitória, já existe o primeiro campo de lúpulo experimental municipal do país. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo e hoje a gente sabe que 90% de toda a produção de cerveja feita no Brasil é feita com lúpulo importado. E nós vimos nisso uma potencialidade gigante de trazer esse cultivar para Viana, de fomentar a produção rural, de apoiar o produtor rural, de incentivar o produtor rural a plantar esse tipo de cultivar, até porque esse cultivar ele gera por quilo em torno de 90 a 300 reais. Então, trazer um cultivar para o campo com um valor muito maior, ok? Com o mercado em expansão, nós estamos falando hoje, o Brasil tem mais de 1.200 cervejarias artesanais, esse número não para de crescer, no Espírito Santo não é diferente, e por isso a gente viu que o lúpulo poderia ser uma alternativa muito interessante para os nossos produtores rurais. O campo experimental de Viana tem 110 metros quadrados e 64 pés de lúpulo em crescimento. As mudas foram plantadas em novembro do ano passado e já passaram por 2 floradas. Todas elas ainda sendo pesquisadas para saber se haverá adaptação ao clima, solo e se o cone do lúpulo com a lupulina vai ser de qualidade. 7 variedades foram plantadas em solo capixaba para saber qual dará certo. O lúpulo é uma planta trepadeira, ela cresce através de um sisal, pode crescer mais ou menos de 4 a 7 metros. O ciclo dela é de 3 a 4 meses também, bem curto. E é uma planta com manejo também mais tranquilo, só tem que sempre ficar no campo e de olho nela, nas pragas também que podem vir a acontecer. Lúpulo é uma planta que também exige muita luz para se desenvolver. Por isso, a ajudinha da luz artificial é essencial. Nas condições certas, ela cresce até 20 centímetros ao dia. Em Viana, 3 fileiras da planta estão sendo testadas. A primeira com acréscimo de luz artificial por 5 horas a mais por dia, além da luz solar. A segunda fileira com 3 horas a mais de luminosidade. E a última fileira apenas com a luz de duração do dia mesmo. Uma diferença notável. Ela é uma planta que precisa de uma quantidade de sol, uma quantidade de luz muito grande. E essa quantidade pode variar aí entre 15 até quase a 18 horas de luz. Só que se você fizer a média de luz de Viana, é uma média em torno de 12 a 13 horas de iluminação, né? Natural. Então, um dos testes que a gente colocou para fazer aqui foi, uma das fileiras, ela não tem a iluminação, então a gente coloca ela como se fosse uma fileira de controle. Uma outra fileira a gente vai colocar numa quantidade de horas para chegar ali a umas 15 horas de luz, então deve dar aí umas 3 horas de luz. E a primeira fileira que vocês estão vendo aqui, que foi a que mais produziu, ela chega a quase 18 horas de luz. Então, o teste preliminar, a gente tinha que aprender um pouquinho. A gente já percebeu que esse complemento de iluminação, ele ajudou em muito no crescimento da planta. A planta já tem trazido bons resultados. O objetivo é que, em breve, as mudas sejam distribuídas para os agricultores locais. Uma parceria com o IFES de Vila Velha foi firmada. Os pesquisadores acompanham de perto o desenvolvimento do lúpulo.
Uma novidade é que já está sendo estudado no laboratório de cerveja do IFES que o lúpulo pode ser empregado em diversos fins. Pesquisas que a gente tem aqui dentro do campus Vila Velha, pesquisas que a gente já leu fora e está tentando aplicar aqui, ele mostra que ele tem, por exemplo, uma atividade antioxidante muito elevada. Atividade antioxidante, quando a gente está pensando em envelhecimento precoce, nessas características. Então nós temos, né, do IFES de Vila Velha um laboratório, por exemplo, de cosmetologia, porque nós temos um curso de biomedicina lá, que é todo voltado para isso. Então dentro desse curso, a gente está começando a fazer estudos, eu já tenho alunos nessa área de estudos, para ver o quanto grande é essa atividade, para que a gente possa, por exemplo, colocar isso num cosmético. Então a grande maioria vai para a cerveja? Vai, mas eu acho que como um centro de pesquisa, nós temos que abrir o nosso leque para todas as possibilidades. A produção do lúpulo aqui em Viana ainda está em fase inicial de pesquisas, mas olha, as expectativas são muito boas para os próximos semestres. Cada flor dessa de lúpulo pretende trazer não apenas qualidade para a produção capixaba, mas uma variedade maior para a nossa região. A gente possui aqui no campus 7 variedades de lúpulo, vindo mais 2 agora para a gente poder estar analisando também. Essas 7 variedades de lúpulo, a gente sempre coloca bastante água nelas, é sempre lembrar isso. O lúpulo precisa de mais ou menos de 5 litros de água por planta, por dia na fase inicial. Depois é diminuído um pouquinho, mas no geral a gente utiliza de 5 até 6 litros. Com essas 7 variedades já plantadas e a gente colheu também elas, foi percebido que em torno de 3 variedades é as que mais deram certo. Não só aqui, como também em outros lugares, que foram os lugares que a gente foi pesquisar, né, para trazer o lúpulo para cá. A gente falou do lúpulo em sua fase inicial. Agora chegou a vez de vermos ele entrar em ação. Viemos a uma cervejaria para acompanhar o processo de fabricação da bebida. O primeiro passo é quando o malte é moído. Depois, ele passa pelo processo de mostura, que é quando há o cozimento da solução e a correção dos sais. A próxima fase é a recirculação e a filtragem da bebida. A cerveja já começa a ter cor e o bagaço do malte vira adubo. Mas e o lúpulo? Quando é que ele vai entrar em ação nessa mistura? Depois que a planta é colhida, ela passa pelo processo de moagem e prensagem. E o lúpulo fica nesse formato aqui, em pellets, parecendo uma ração. Esse pellet aqui de lúpulo, que é colocado no final da fabricação da cerveja, é ele que vai dar o aroma e o amargor da bebida. Depois é ferver e colocar para descansar, para a levedura fazer o seu papel. Stefano é um dos proprietários dessa cervejaria artesanal e fala da importância do lúpulo para a bebida. O lúpulo, além de conferir amargor e aroma para a cerveja, ele também ele confere uma identidade para aquela sua cerveja. Ele dá uma marca, ele dá uma identidade única, como se fosse a digital para a sua cerveja. Com a variedade de lúpulo enorme que a gente consegue montar uma cerveja única, utilizando esses diferentes tipos de lúpulo em diferentes momentos da produção da cerveja. Para o jovem empresário, com as novas pesquisas e produções do lúpulo brasileiro e capixaba, será possível, em breve, ter uma cerveja 100% brasileira e, assim, reduzir os custos. Uma nova cadeia econômica que será formada. Em breve teremos aqui o primeiro polo cervejeiro do Brasil, público, e implementar também aqui plantações de lúpulo e malte para que a gente consiga suprir a demanda, pelo menos local, com esses ingredientes brasileiros, né? Aferindo também aqui esse lúpulo, a gente quer o quê? O terroir brasileiro desse lúpulo, né? A gente não quer só replicar, trazer os lúpulos que são internacionais para cá, para quando o pessoal, se os tomarem, sentirem que é um lúpulo brasileiro.